Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Entre Livros e Negócios. E hoje para falar sobre um tema que, olha, toca diretamente no dia a dia de quem empreende ou trabalha com vendas. A temida objeção, o não. É aquela palavrinha que pode desanimar, né? Travar uma negociação e muitas vezes até abalar a confiança. Sem dúvida. E esta reação ao não, ela é profundamente humana, mas no mundo dos negócios ela tem consequências muito práticas, assim. Lidar com a rejeição de forma construtiva é talvez uma das habilidades mais críticas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras para quem busca resultados consistentes, sabe? Exatamente por isso, nossa análise de hoje vai se aprofundar nas ideias do livro Objeções. Como se tornar um mestre na arte e na ciência de superar um não, do autor Jeb Blount. A fonte que a gente tem é a sinopse da obra, mas ela já nos oferece um panorama bastante rico sobre a abordagem do autor. De fato, a sinopse sinaliza que o livro vai além de simples scripts, né? Ele promete mergulhar no lado humano da questão, ou seja, entender e lidar com aquele medo visceral que a rejeição provoca. E, ao mesmo tempo, indica que vai trazer ferramentas concretas, técnicas modernas e inovadoras e poderosas táticas de influência. E parece que o autor não mede palavras, hein? A descrição menciona o típico jeito de ir direto ao ponto sem rodeios dele, entregando a verdade nua e crua. Uma abordagem que, bom, pode ser justamente o que muita gente precisa para enxergar onde estão as travas reais. É uma combinação intrigante, sensibilidade para o lado humano e uma abordagem bem direta para soluções práticas. Isso sugere um conteúdo denso e, assim, potencialmente transformador para o público que nos acompanha. Então, nossa missão aqui é desvendar o que essa fonte nos revela sobre a importância crucial de superar objeções e quais caminhos o autor parece apontar para desenvolver essa maestria. Ok, vamos desdobrar isso, começando pelo tal lado humano que a sinopse destaca. Por que esse medo da rejeição é tão paralisante, assim, especialmente no contexto de vendas e negócios? Olha, o fascinante aqui é que esse medo tem raízes ancestrais. É sério. Ser rejeitado pelo grupo significava perigo real para os nossos antepassados. Né? Hoje, obviamente, o contexto é outro, mas a aversão ao não permanece forte no nosso cérebro. Quando um cliente diz não para o nosso produto, serviço ou ideia, muitos sentem isso como uma rejeição pessoal, uma invalidação da própria competência ou do valor daquilo que oferecem. É uma resposta emocional bem intensa. E como essa resposta emocional se traduz em comportamentos no dia a dia de um empresário ou vendedor? Imagino que muitos que nos ouvem talvez se identifiquem com isso. Ah, de várias formas. A mais comum talvez seja a procrastinação. Ficar adiando aquela ligação para um prospect importante, sabe? Evitar apresentar uma proposta para um cliente que é considerado difícil. Outra manifestação é ceder rápido demais à primeira objeção, principalmente sobre preço, por puro medo de perder o negócio. Sim, isso acontece muito. Pois é, e tem também a falta de prospecção ativa. A pessoa, meio que inconscientemente, evita criar situações onde um não é uma possibilidade real e frequente. A sinopse é certeira quando diz que o livro confronta o que realmente o tem impedido de fechar vendas e bater suas metas de receita. Esse medo é frequentemente o elefante na sala. Nossa, é um bloqueio invisível com um impacto muito visível nos números, na performance. Faz todo sentido. Isso nos conecta diretamente ao segundo ponto, a abordagem do Jay Blount. A sinopse enfatiza o estilo direto ao ponto, sem rodeios, a verdade nua e crua. Qual o valor dessa franqueza toda ao tratar de um tema tão carregado emocionalmente como as objeções? Bom, se a gente conectar isso ao quadro geral, né, a franqueza pode funcionar como um bisturi preciso. Muitas vezes a gente cria justificativas confortáveis para os nossos insucessos. Ah, o mercado tá ruim, o concorrente é desleal, o cliente não entendeu. As famosas desculpas. Exato. Uma abordagem direta como a descrita tende a cortar essas desculpas e forçar uma autoanálise mais honesta, sabe? Ela obriga o profissional a encarar as próprias limitações. Talvez a falta de preparo, a dificuldade em comunicar valor, ou justamente esse medo paralisante que a gente acabou de discutir. Então, essa verdade nua e crua seria tipo um catalisador para quebrar padrões de autossabotagem? Uma espécie de choque de realidade necessário?
Exato, eu vejo assim. Em vez de paliativos, essa abordagem parece propor um diagnóstico claro. Olha, a razão pela qual você não atinge suas metas pode estar aqui, na sua dificuldade em ouvir não, na sua falta de estratégia para lidar com objeções, na sua hesitação em ser mais assertivo. Para o público de empresários e vendedores que vive sob pressão e precisa de resultado, essa clareza pode ser libertadora. De verdade. Pode ser o empurrão que faltava para assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento e parar de procurar culpados externos. É um convite à ação, não à lamentação. Entendi a linha de raciocínio. Quebra-se o ciclo de desculpas para focar na solução. Faz sentido. Mas o livro, pelo que a sinopse indica, não para só na confrontação. Ele promete entregar técnicas modernas e inovadoras e poderosas táticas de influência. Aqui é onde fica realmente interessante. O que a gente pode inferir sobre essas ferramentas a partir dessa descrição? Que tipo de abordagem prática o autor pode estar sugerindo? Isso levanta uma questão importante. O próprio subtítulo, A Arte e a Ciência de Superar um Não, já é uma pista valiosa. Ele sugere uma abordagem dupla. A ciência pode se referir a métodos mais estruturados, processos, talvez até o entendimento mais técnico da psicologia da persuasão, né? A arte, por outro lado, apontaria para a habilidade interpessoal, a intuição, a adaptação ao momento e à pessoa. Interessante essa dualidade. A ciência seria tipo o quê e o porquê fazer, e a arte o como e o quando aplicar. É isso. É uma ótima forma de colocar. A ciência poderia envolver, por exemplo, sei lá, categorizar tipos de objeções, preço, tempo, necessidade, confiança e ter frameworks de resposta para cada uma. Talvez explore técnicas de comunicação específicas como as estudadas pela PNL, né, a programação neurolinguística, que foca em como a linguagem e os padrões de pensamento afetam o comportamento. Ou o uso consciente de gatilhos mentais, que são aqueles estímulos psicológicos que podem influenciar decisões. Seria o lado mais técnico, mais replicável. Certo. E a arte? Onde ela entraria nisso tudo? Bom, a arte seria a capacidade de ir além do script. É ler nas entrelinhas, perceber a real preocupação do cliente por trás da objeção que ele declara, que nem sempre é a mesma coisa, né? É ter empatia para se conectar genuinamente, construir confiança e aí sim aplicar a técnica certa da forma mais adequada àquela pessoa e àquele contexto específico. É a sensibilidade situacional, o timing, a personalização da abordagem. Não adianta ter a melhor ferramenta se você não sabe como e quando usar com maestria, certo? Faz todo sentido. É a combinação da estrutura com a flexibilidade, a adaptação. E a sinopse também menciona que o autor usa exemplos, histórias e lições. Isso parece fundamental para tornar essas táticas, sejam elas arte ou ciência, realmente aplicáveis no campo de batalha, né? No dia a dia. Absolutamente crucial. Para o nosso público de empresários e vendedores, a teoria só ganha vida com a prática. Exemplos concretos e histórias que ilustram a aplicação das técnicas em situações reais são muito mais poderosos do que conceitos abstratos. Histórias criam conexão emocional, facilitam a memorização e mostram que é possível superar desafios semelhantes aos que quem nos ouve enfrenta. A menção de que as táticas funcionam até nas situações mais desafiadoras reforça a ideia de que o livro não oferece soluções superficiais, mas sim um arsenal robusto para lidar com aquelas objeções complexas que podem definir o sucesso de grandes negócios ou projetos. Essa busca por ferramentas práticas e aplicáveis é uma constante para quem está na linha de frente, sem dúvida. Então, o que tudo isso significa? Chegamos ao último ponto. O subtítulo fala em como se tornar um mestre na arte e ciência de superar um não. O que essa maestria representa na prática para o profissional que busca crescimento? Olha, a maestria nesse contexto vai muito além de simplesmente ter respostas prontas na ponta da língua. Representa, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade. É ver a objeção não como um ataque pessoal ou um sinal de fracasso, mas como uma parte inerente e até valiosa do processo de comunicação e negociação. É um pedido de mais informações, uma oportunidade de esclarecer dúvidas e demonstrar valor.
Ou seja, não se trata de evitar o não, mas de ressignificá-lo, dar um novo sentido. Exatamente isso. E, em segundo lugar, a maestria envolve ter um repertório estratégico, a tal da ciência, e a inteligência emocional e social para aplicá-lo com eficácia, a arte. É desenvolver a resiliência para não se abalar com a rejeição, mas sim usá-la como um feedback, um guia para ajustar a abordagem, é ter a confiança de que se pode navegar por conversas difíceis de forma produtiva. E qual seria o impacto dessa maestria nos resultados e na carreira, na prática? O impacto é direto e profundo. Significa fechar mais negócios, sim, claro, mas também construir relacionamentos mais sólidos com os clientes, baseados em confiança e entendimento mútuo. Significa bater metas de forma mais consistente, mais previsível. Para o empresário, pode ser a diferença entre um negócio que só sobrevive e um que realmente prospera. Para um profissional de vendas, é o que distingue os medianos dos de alta performance. É uma competência que gera não só resultados financeiros, mas também satisfação profissional e, olha, menos desgaste emocional. E o ponto-chave, que a fonte parece indicar, é que essa maestria não é um dom inato, sabe? É uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida com conhecimento e prática. Então, para fechar nossa análise aqui do livro Objeções de Jeb Blount, com base no que a sinopse nos revelou, a gente viu que a obra parece atacar de frente um dos maiores fantasmas de quem empreende ou vende: o medo da rejeição, o medo do não. O autor, com aquele estilo direto e sem rodeios, busca expor as verdadeiras razões que muitas vezes impedem o sucesso nesse campo. E não para por aí, né? Ele oferece um caminho que combina a compreensão profunda do lado humano desse medo com o desenvolvimento de um arsenal prático, técnicas modernas e táticas de influência, a tal arte-ciência. Tudo isso é o que tudo indica, ilustrado com exemplos, histórias e lições, tornando o aprendizado mais tangível e aplicável à realidade de quem nos ouve. O objetivo final, portanto, não é eliminar as objeções, mas sim transformar a maneira como a gente lida com elas. Deixar de ver o não como um muro intransponível e passar a enxergá-lo como um degrau, uma informação valiosa no processo de construir valor e fechar negócios. É sobre ganhar resiliência e estratégia. E fica a provocação para quem nos acompanhou. Será que a nossa maior objeção a superar não é a interna? A nossa própria relutância em encarar um não de forma estratégica como uma oportunidade de aprendizado e ajuste, em vez de uma derrota pessoal? Uma reflexão poderosa para a gente levar conosco, sem dúvida. E com essa pergunta no ar, a gente encerra a nossa análise aprofundada de hoje. Se curtiu este episódio, salva e compartilha com quem também vai gostar e comenta qual outro livro você gostaria que a gente discutisse por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima!